Economia e Negócios. Oferecimento. Banco do Brasil. Seguros com benefícios para você. Olá, estamos aqui com o Economia e Negócios mais uma vez. Eu preciso agradecer demais a sua participação no programa. Você tem pedido para a gente abordar vários assuntos, nós temos atendido. Você tem pedido reprise e às quartas-feiras, além de segunda, estamos também no ar para você. Essa participação é fundamental, porque só assim a gente constrói esse Brasil que a gente quer. Um Brasil que está, sim, lutando pelos seus direitos, cobrando aquilo que quer, e vamos cobrar ainda mais no voto, mas isso é papo para outro dia, porque hoje nosso assunto é economia globalizada. A gente está mesmo vivendo numa economia onde qualquer espirrinho lá na China, uma desaceleração da economia chinesa ou um aumento da economia americana nos afeta diretamente. E é isso que o Brasil tem buscado encontrar alternativas, tanto para ampliar a pauta das suas exportações, como também para ampliar os países com os quais a gente mantém a relação comercial. E é exatamente isso que nós vamos conversar hoje, sobre essa diversificação tão grande e expansão das relações de troca com inúmeros países. Nós vamos mostrar alguns exemplos concretos para você de como ajudar a nossa balança comercial. A gente já sabe que a economia sempre tem um lado da exportação e da importação. E a gente sabe também que isso é uma via de mão dupla, ou seja, quando a gente abre a nossa porta, a gente também tem direito a exigir que abram a deles. E é isso que nós vamos mostrar hoje, falando de Alasca, de Canadá e do continente africano. Nós vamos conversar com o diretor da Alaska Seafood, que tem ampliado bastante as exportações para o Brasil. Também com a presidente da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que propõe mudanças urgentes na política de inserção comercial do Brasil dentro deste cenário global. E, além disso, nós vamos conversar com um estudioso dos problemas africanos. E é com o Mário Mendes Júnior que eu começo a conversar. Por favor, Mário, obrigada por estar aqui com a gente. Agradeço. Obrigada pelo presente que você me deu, que não foi o livro, foi o conteúdo do livro, que eu já me debrucei, já li. E, aliás, ele está todinho marcado aqui, porque eu vou continuar analisando, vendo. Quando eu escuto uma notícia, vou continuar tentando. O livro do Mário vamos mostrar aqui, Procura-se Jovem Negro para Salvar o Planeta. Mas o que eu quero, vamos ver se a gente está focando bem, estamos. Eu vou começar com você com uma questão que você aborda aqui e que me chama muito a atenção. Depois você fala até do mais amplo, que eu sei que é a tua proposta, mas antes este continente é absolutamente desconhecido direito pelo mundo, né? E nós, mídia, que é onde você coloca uma crítica bem pontual e acho eu justa, distorcemos a realidade desse continente, é isso? Quem é o continente africano? Na verdade, a gente ouve falar de África, geralmente, culturalmente, a gente associa tambores, a gente associa a própria pele negra, mas a gente acaba negligenciando o melhor do povo africano, que não é somente a pele, que não é a cultura musical, mas sim a força de empreender em momentos e ambientes de dificuldade. No Brasil, a gente tem isso enraizado na nossa... Já faz parte do nosso DNA, em virtude até do nosso próprio processo de desenvolvimento, de colonização e por aí vai. Mas a África, ela se torna, na minha visão, desconhecida, não só apenas porque ela é separada entre África saariana, África subsaariana, África central, mas sim porque nós estamos falando de países que lá no período de colonização, há muitos anos atrás, foi demarcado quase que na régua. Então, as culturas étnicas, as culturas próprias locais, elas foram basicamente influenciadas pelos seus colonizadores. E quando a gente olha o que é a África, a gente tem uma visão muito para a África do Sul, e cada vez mais a gente vem sentindo que é uma visão distorcida. Por quê? Economias como Angola, Moçambique, Nigéria, possuem um histórico de crescimento
da ordem de 7%. Eu vou te interromper, porque exatamente foi minha primeira marcação dos crescimentos peculiares e grandes desses países. E você coloca Angola crescendo com um produto interno bruto 20% ao ano, um dos maiores do mundo. São Tomé e Príncipe, que aliás tem um livro de um escritor português maravilhoso sobre São Tomé e Príncipe, na sua plataforma petrolífera. Guiné-Bissau, que está criando uma cultura democrática bem forte. Moçambique crescendo na casa dos 7%. Ou seja, a gente está com o PIBinho aí que não chega a 2%, e esses países com muito mais. Nós temos muito que aprender com eles. Essas economias, por que elas estão tão fortes? Em virtude de tudo, na minha visão, pelas pesquisas de mais de 28 países africanos, em loco, eu tenho a sensibilidade de que, a partir do momento que a Europa entrou em crise, esses países voltaram novamente. Eu estou falando disso de uma coisa muito recente agora, muito forte. Começaram a olhar as suas antigas províncias com um olhar diferente. Então, mão de obra extremamente qualificada, que antes eram absorvidas pelos Estados Unidos, antes absorvidas até por grandes asiáticos, elas começam novamente, agora com muito mais força, a entrar novamente na África. Isso faz com que, e aí é muito peculiar da própria vivência local, faz com que o próprio africano se desenvolva para não perder postos, não apenas postos de trabalho, mas sim mercados novos que originalmente eles já detinham. Então, ou seja, a concorrência do empregado internacional faz com que ele busque um desenvolvimento maior, ele próprio africano, é isso? Isso de fato vem acontecendo. Eu não estou falando de assistencialismo, ou assistencialismo americano, assistencialismo europeu, não. Eu estou falando do poder de fato africano, poder negro, de fato, que a partir do momento que eles começam a ter postos de trabalho em mercados que deveriam ser deles, isso tem feito uma nova elite cultural, uma nova elite pensante, intelectual, de conhecimento científico mesmo na África. O livro relata muito bem isso. Dessa minha última viagem, talvez dos últimos 6 meses, eu acabei passando por 12 países. Né? O livro fala de basicamente 22 países com pesquisa em loco. Mas esses últimos 12 países, eu senti na própria população. Citar como exemplo. Eu vim do Malawi até Nampula, que é uma província de Moçambique, que eles falam o trem dos refugiados. E é ali que você sente, de fato, como é que está a economia africana. Então, é comum hoje você ver, na própria conversa local, conhecimentos globais, que há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, basicamente, quando começou a minha vida na África, a gente não via smartphones, e por aí vai. Então, esta nova elite, ela já se torna mais exigente. Deixa eu só fazer um retrospecto, porque a gente acabou não contando para o telespectador, né? Por quê? Quer dizer, você é um cara que vem da área de tecnologia da informação e, de repente, descobriu a África por questões profissionais, é isso? Como é que foi, há quanto tempo, e há quanto tempo, portanto, você está mergulhando nesses países todos? Bom, eu fui, apesar de pouca idade, né, 34 anos, eu fui muito menino para a África. Em 1999, tinha um apoio de cooperação entre um hospital, um grande hospital brasileiro. O Hospital Albert Einstein, liderado pelo meu grande amigo Cláudio Glotenberg, que faz uma ação maravilhosa e, portanto, pode falar dele à vontade. Exatamente. Alguns profissionais de dentro do Hospital Albert Einstein, naquela época, tinham parcerias com algumas construtoras portuguesas, no caso, a construtora Somag e uma empresa de engenharia clínica sul-africana, que é a Simagib. A partir dali, criou-se um grupo pensante para levar o melhor da tecnologia hospitalar, como referência, nítida referência do Hospital Albert Einstein, entre os outros hospitais também, para um hospital que estava sendo construído em Angola, que se chamava Clínica Girassol, que hoje seguramente é um dos hospitais mais modernos da África. Então ali começou a minha vida, praticamente quase 15 anos atrás. Entrei ali, comecei a entender como é que funcionava toda a dinâmica de tecnologia, mas não tecnologia da informação, tecnologia de engenharia clínica, tecnologia para apoio à saúde. E ali, junto com outros pensadores, com outros doutores, eu ainda muito menino, estagiário, tomei conhecimento e aprendi a gostar de engenharia clínica. Muito menino, criamos um produto, uma caixa de transporte de hemocomponentes, sangue, plasma, né?
focado em grandes campanhas de vacinação. E a partir dali a minha vida se deslanchou para o continente africano. E eu venho dedicando, eu devo muito ao continente, não apenas pelos aspectos culturais, mas até pelo próprio aspecto econômico, de empreendedorismo, de fazer as coisas acontecer. A minha vida começou de lá para cá. E esse é o meu grande amor pelo continente. E isso que eu quero abordar para você, para a gente contaminar muitos empresários, porque o que você tem propiciado é um intercâmbio de relação, de tecnologia muito grande. Então, a economia globalizada precisa que o Brasil acorde para tantos países. No caso, neste bloco, nós vamos continuar num verdadeiro continente, o continente africano. E eu tenho aqui a minha primeira pergunta, antes da gente falar um pouquinho dessa cooperação econômica ou intervenção dos outros países no continente inteiro. A minha pergunta é, eu influenciada por Hollywood ou pela mídia internacional, tenho aquela imagem, Ruanda, Etiópia, as pessoas morrendo de fome, ou Angelina Jolie, lá em todas as áreas de desabrigo ou de falta de alimentação ou de aidéticos, enfim. Só essas mazelas. Quer dizer, aonde está este cerne, na sua opinião, entre a realidade hoje e o que o mundo enxerga do continente africano? É visível. A grande maioria dos países subsaarianos, que é o objetivo do livro, tratar da África subsaariana, que a gente fala África Negra, são países que a independência, a grande maioria deles tiveram independência em 1975. Então, o processo democrático, ele até foi muito acelerado em comparado com o nosso. Mas muito recente. Muito recente. Então, grande parte da mediatização que se tem hoje do continente africano, excluindo, obviamente, as mazelas de desnutrição e por aí vai, é muito focada no apartheid e no genocídio de Ruanda. Então, os filmes, como Hotel Ruanda e por aí vai, eles focam muito nessa questão de brigas étnicas. É importante eu só voltar um pouquinho sobre briga étnica. Por que existe briga étnica? Porque a África foi imposto, né? Na régua. Então, antes disso, o continente vivia-se em harmonia, cada um dentro, obviamente, das suas etnias, mas dentro do seu território, com uma economia, inclusive, muito forte dentro daquela atual conjuntura econômica daquele século. Mas por que isso hoje é tão latente ainda? Por causa, obviamente, que a gente não tem uma visão do que a África saariana, como eu já havia falado, do que a África Central, do que a África subsaariana. A gente olha os países subsaarianos, como Nigéria, como Angola, como Moçambique, que apresentam esses crescimentos vertiginosos na ordem de 7%, na média isso deve dar até mais do que isso, a gente tem que excluir desta África da outra África. Quando a gente fala de conflitos, como acontece como no Sudão, esses sim são regiões ainda onde se precisa o processo democrático amadurecer. Mas a África subsaariana, e eu falo com conhecimento de causa, ela está pronta para emergir. E nós, brasileiros... Isso, é isso que eu queria. Pronta para emergir, para fazer negócio conosco. Nós estamos aproveitando? Estávamos aproveitando, mas os chineses abriram os olhos. Foram lá e, é meu, é isso? Literalmente abriram os olhos mais do que nós. Estávamos, sim, num ritmo bastante acelerado de relação com a África. Ainda temos uma boa relação com os países africanos, mas estamos perdendo mercados para os chineses. Só que nós temos uma diferença muito grande. A gente fala de Angola e Moçambique, a gente tem o idioma, que é o mesmo que o nosso. A gente tem, historicamente, relações bilaterais muito fortes, muito latentes. As nossas construtoras são muito presentes, menos hoje do que antes, mas ainda são muito presentes. Então, na minha visão, quais são os setores hoje que nós estamos deixando a onda passar? Construção, não preciso falar, que estamos deixando. Telecomunicações, com muito pesar, estamos deixando passar talvez a maior força, o que vai girar a economia dos países subsaarianos nos próximos 10 a 15 anos, certamente será a revolução das telecomunicações. O que nós passamos no Brasil em 2001, que tudo que hoje nós usufruímos de internet, de telefonia, de mobilidade, está acontecendo na África nesse exato momento. Então nós, como empresários,
como empresários, principalmente do setor de telecomunicações, infraestrutura básica, nós não podemos fechar os olhos para isso. Então, este, na minha visão, é o maior desperdício que nós deixamos. Quer dizer, construção é absurdo. Nós estamos na África há no mínimo 30 anos ali construindo, Desde ajudando. 1975, E estamos parando. forte. Quer dizer, você tem Andrade Gutierrez, em vez de ficar com os escândalos aqui, olha, eu estou falando um pouquinho demais, mas com os escândalos de desvio de verba por obras públicas, etc., vamos construir, ajudar a construir a África e ganhar dinheiro com isso, não é? Certamente. Telecomunicações, nem se fale. Telecomunicações. E quando a gente olha para as questões de tecnologias da saúde, são absurdas. O Brasil ele é pioneiro quando a gente fala em produção de fármacos para controle de malária, para HIV, realmente para tratamentos de soros positivos e por aí vai. E qual é hoje a maior população que necessita disso no planeta? É o continente africano. Criar uma fábrica, uma indústria hoje de biotecnologia com tecnologia brasileira hoje na África é possível, é fácil para as companhias hoje brasileiras. Tem políticas para isso, há acordos bilaterais que respaldam todo esse mercado. Então, o que há é uma crise de confiança, mas essa crise de confiança é apenas porque os mercados africanos não são bons? Não, acho que o mundo já acordou de que o mercado africano é bom, é potencial e vai crescer, mas é uma crise de confiança local. E vamos falar uma coisa aqui entre nós, e depois falando do nosso irmãozinho aí do lado, que é a Argentina. Está muito diferente disso? Quer dizer, a gente fica bajulando a Argentina quando ela muda o humor e se paga ou se compra da gente a todo momento. E a África talvez não seja tanto assim, né? Se a gente comparar, você diz Argentina, África. Argentina, África não há expressão, né? Como Estados Unidos e, infelizmente, Estados Unidos e África também não tem. África subsaariana não há expressão dos Estados Unidos lá, a não ser com assistencialismo, realmente, com as ajudas humanitárias. Mas eu não vejo um desenvolvimento americano e, da mesma forma que eu não vejo um desenvolvimento argentino dentro do continente. Eu ficaria conversando horas com você, mas o tempo da gente é curto. Eu tenho uma pergunta. Eu detesto ficar na base do culpados ou etc., mas você acha que, quando você diz temos acordos bilaterais, etc., e estamos perdendo a oportunidade. Está faltando mais uma visão e uma confiança de governo ou do setor privado para as nossas relações com os países africanos aumentar? A gente depender, historicamente o brasileiro, o empreendedor brasileiro, se ele dependesse apenas de ajuda do governo, de apenas de incentivos governamentais, ele não teria chegado onde ele chegou hoje. O que falta realmente é crise de confiança, a gente ter coragem para olhar para o nosso mercado. Às vezes, até na nossa própria férias de final de ano, a gente usar um pouco disso para conhecer outras regiões do planeta. E aí é com base nisso que surgem as oportunidades. Isso foi comigo, que tive uma visão em um determinado momento da África, acordei para a África e hoje eu vivo do continente africano através das minhas empresas e através do próprio relacionamento que eu tenho. Então, de fato, que é expandir a mente, não olhar para o óbvio, olhar para o que não parece óbvio muitas vezes. Maravilha, obrigada pela sua participação Eu aqui agradeço, com a gente. Fátima. E eu vou fazer um outro alerta também para as companhias de turismo, tá? Eu já fui à África 3 vezes em locais diferentes, mas toda vez que eu quero fazer algum grande safari apenas fotográfico, tá? Que eu não faço outro tipo de hipótese alguma, muita gente fala, você está preparado? Olha, vai faltar água, olha, você vai dormir não sei aonde. Eu não perguntei isso, eu quero conhecer a natureza. Portanto, vamos deixar de tentar vender a Disney, que também é um bom destino, mas vender também para ampliar os olhos dos nossos empresários, outras regiões. Hoje mostrando as oportunidades que o Brasil